Então, com a graça de Deus, vamos estudar um pouco mais nesta manhã. E, na realidade, o tema que eu quero trazer é mais um convite para os irmãos. O tema é reavivamento, um convite para o estudo da parábola das 10 virgens. Junto da apostila nossa, que está sendo lançada agora nesse fim de ano, a segunda edição dela, com mais textos, eu gostaria de trazer um comentário, quase que uma resenha sobre esse material, E estará disponível também este comentário que eu estou passando hoje com os irmãos, estará disponível em nosso site também, que é um convite justamente para estudarmos esse tema. Então, não é exagero dizer que o tema da parábola das 10 virgens e clamor da meia-noite é um dos mais essenciais para o adventismo hoje, bem como um dos temas mais carentes de estudo aprofundado. Então, a literatura que está ao alcance agora chega a fim de remediar a falta de materiais que se aprofundam na aplicação profética desta parábola. A aplicação é essa que tem relação íntima com a história do movimento adventista. Então, aqui não estou falando simplesmente de uma aplicação genérica, espiritual, que se faz em outras parábolas, mas ela é também uma parábola profética que nos traz pontos da história adventista. E por que seria esse assunto um dos mais essenciais para os nossos dias? Então, antes de responder essa pergunta, vale analisar alguns textos da pena de Ellen White. No Serviço Cristão, página 41, Ellen White diz assim, que a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades é um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Buscá-lo deve ser o nosso primeiro trabalho. Então, somos movidos a levar a sério o assunto de, no adventismo, ser necessário um reavivamento. Essa é a maior necessidade, a mais urgente. Definida essa maior e mais urgente necessidade, devemos agora entender a diferença de reavivamento e reforma. Ellen White explica bem isso no Mensagens Escolhidas, volume 1, página 128. Diz assim: precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo. Então, é ele que vai dirigir. Reavivamento e reforma são duas coisas diferentes, duas coisas diversas. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Então, aqui, reavivamento é colocado como essa renovação da vida espiritual, assim como lá na carta a igreja de Éfeso fala daqueles que tinham perdido o primeiro amor, que eles deviam buscar de volta aquele sentimento. E aí diz aqui, reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada e, no realizá-la, precisam fundir-se. Apesar disso, de ter que se fundir, é necessário separar uma coisa da outra. Muitas vezes a gente mistura como se fosse a mesma coisa e na sequência que quisesse. Não, primeiro vem o reavivamento. A pessoa desperta para as realidades espirituais, sai daquela mornidão e agora sim o Espírito Santo pode agir na pessoa de modo a levá-la a uma reforma na vida, na prática. Essa reforma pode nos levar ao quê? A entender que nutrimos pontos equivocados em nossa fé,
ela fala que pode ser que a gente mude ideias, teorias, atos, práticas, se alterem, porque agora o Espírito Santo pode agir em nós, porque reavivamos a nossa condição espiritual, e agora então discernirmos a verdade do erro. É importante ressaltar que isso que nós estamos tratando aqui é algo tanto a nível individual, como também Ellen White fala no nível de instituição, de denominação, deve buscar isso como um corpo. A partir dessas conclusões, cabe a nós descobrirmos que mensagem deve ser anunciada a fim de provocar um reavivamento e, por consequência, uma reforma, visto que o reavivamento operado pela guia do Espírito Santo leva necessariamente a frutos de justiça. Tal como é comentado em nosso artigo, Nosso Fundamento Histórico, que está disponível em nosso site, temos como movimento dedicado bastante tempo ao estudo da parábola das 10 virgens. Isso não deve ser entendido como um mero capricho humano, mas isso é devido à clara instrução do Espírito de profecia, de considerá-la mais do que apenas uma simples parábola. Então vamos a alguns textos dela. Na Review Herald, 19 de agosto de 1890, Ellen White declarou: algumas vezes tem-me sido citada a parábola das 10 virgens, 5 das quais eram prudentes e 5 loucas. Esta parábola foi e será cumprida ao pé da letra, pois tem uma aplicação especial para esse tempo, e como a mensagem do terceiro anjo, tem se cumprido e continuará a ser verdade presente até o fim do tempo. Então aqui nós vemos duas aplicações, foi e será cumprida. Debaixo da mensagem do terceiro anjo, ela age e é uma verdade presente, uma verdade para os nossos dias. E ela agirá até o fim do tempo. Na Review Herald de 31 de outubro de 1899, Ellen White orienta que todos os detalhes dessa parábola devem ser cuidadosamente estudados. E no Comentário Bíblico, volume 4, página 1179, também ela declara: todos precisamos estudar como nunca antes a parábola das 10 virgens. Diante disso, somos instados a nos determos obedientemente a um exame detalhado de cada ponto dessa parábola. De acordo com o que lemos, se atesta que a parábola foi cumprida no passado, na experiência daqueles adventistas mileritas em especial, debaixo da mensagem do primeiro e segundo anjo, e que seria cumprida novamente debaixo da mensagem do terceiro anjo, e que iria até o fim do tempo como verdade presente. Neste ponto já adentramos em um entendimento que quase sempre é negado pelas igrejas do adventismo, isto é, de que essa parábola tem duas aplicações proféticas. Tais igrejas creem em uma só aplicação lá no passado, por volta de 1844. Bom, uma exceção a isso que eu acabei de declarar, nós encontramos, por acaso, num livro que tratava de outro tema em si. O livro chama 101 Respostas a Perguntas do Dr. Ford, um livro editado pelo IAE, Instituto Adventista de Ensino de São Paulo. E ele foi um homem que questionou algumas teorias adventistas sobre o santuário, e também no livro é mostrado o fato que Desmond Ford criticou a divina inspiração de Ellen White, pretendendo provar que ela teria entrado em contradição algumas vezes em seus escritos. E ele cita um exemplo ao afirmar que ela aplicara a parábola das 10 virgens para 1844 e depois em outro livro, em outra ocasião, ela aplicou também para o tempo do fim. E nas páginas 80 e 81 é revelado que diante deste impasse, os autores admitiram duas aplicações da parábola das 10 virgens. O lamentável nessa história toda é que o reconhecimento ter sido apenas
numa circunstância atenuante, em vez de fazer parte do estudo profético da igreja. Então, diante desse aperto que eles sofreram do doutor Desmond Ford, eles foram e falaram: olha, Mateus 24 é o sermão profético de Jesus. Lá ele fala em duas aplicações. Ele fala em miniatura, de forma parcial, um cumprimento no cerco contra Jerusalém e a destruição do templo no ano 70, e fala também dos últimos dias, do fim dos tempos. Duas aplicações. Assim também em Mateus 25, a parábola das 10 vezes, temos duas aplicações também. Os autores admitem, lá na página 80 e 81. Mas é o que? A exceção à regra. Foi diante da colocação do Desmond Ford que eles tiveram que admitir isso. Mas do contrário não se admite. Não conheço igrejas, então, que se dedicam dessa maneira a colocarem no devido lugar as duas aplicações da parábola das 10 virgens. Então, essa literatura que chega ao povo do Advento com um sincero e solene propósito de reavivar os crentes na tríplice mensagem angélica, preparando assim um povo para estar em pé na grande crise final, vem com uma esperança fervorosa, né? Que essa publicação atinja muitas pessoas, elas se despertem pela mensagem do clamor da meia-noite. Essa que é a mensagem central a ser descoberta no estudo, que caracteriza na prática as palavras do clamor da meia-noite, que diz: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Mas alguém a essa altura pode estar perguntando: não seria a mensagem da justificação pela fé a mensagem a ser apresentada para que ocorra o reavivamento? Sem dúvida alguma, essa é a mensagem a ser dada. Em todos os tempos, em todas as igrejas, a justiça de Cristo sempre é a mensagem decisiva para o futuro de uma igreja. No entanto, essa mensagem da graça pode ser apresentada de diversas maneiras. Ela não está presa a uma forma. Portanto, toda vez que falamos do óleo das virgens da parábola, estamos tratando do fator decisivo para a nossa salvação, que é a atuação do Espírito Santo em nós. Vale ressaltar que o propósito de Deus de nos ter dado essa parábola profética não é o de apenas nos conceder uma nova forma de explicar a mensagem da salvação. O Senhor quer informar a sua igreja dos últimos dias acerca do momento específico da história terrestre em que ela se encontra. Em que momento a igreja se encontra na história do mundo? Fazendo isto, ele tenciona alertar para o preparo que nos é requerido por vivermos no grande dia da expiação final e do juízo investigativo. Os irmãos que quiserem meditar mais nisso, está lá no Grande Conflito, página 480, 489 em diante. Ao decorrer do estudo, surgirá algumas perguntas, tais como: quando começou a pregação da mensagem do primeiro anjo? Por que o clamor da meia-noite causou o surgimento do movimento do Advento separado das igrejas em 1844? O que iniciou primeiro, o segundo anjo ou o clamor da meia-noite? Como provamos a existência de uma aplicação da parábola em nosso tempo? O que é o clamor da meia-noite para os nossos dias? As virgens loucas dormem novamente durante o clamor? Quando se dará o selamento do povo de Deus conhecedor que não está em Babilônia? Antes ou depois do decreto dominical? A vinda do anjo de Apocalipse 18 se dará por ocasião de que evento? E quando uma igreja que Deus escolheu se torna infiel, ele escolhe outra? Essas perguntas são respondidas nessa literatura, irmãos.
esta e muitas outras com a iluminação da Bíblia e do Espírito de profecia. Então convidamos o leitor a analisar essa mensagem de bom grado, no espírito daqueles cristãos bereanos. Destacamos ainda que o leitor tem para o seu auxílio, durante todo o estudo, 2 diagramas proféticos, com os principais eventos analisados numa linha do tempo, né? E temos também nessa segunda edição alguns textos suplementares que auxiliam também no entendimento do diagrama e do tema. Então, para concluirmos, lemos nos testemunhos uma exortação ao melhor estudo do plano da redenção, principalmente quanto à parte final, a fim de preparar um povo que terminará a obra. Esse é um texto muito bonito, que eu sempre lembro, que fala que os resultados são maravilhosos, da descoberta desse ponto. Está lá no 5º Testemunho para a Igreja, página 575, escrito em 1889, publicado neste ano. Diz assim: o grande plano de redenção, conforme revelado na obra final para esses últimos dias, deve ser cuidadosamente estudado. As cenas relacionadas com o santuário celestial devem de tal modo impressionar o espírito e o coração de todos, que esses sejam capazes de impressionar também a outros. Todos precisam compreender melhor a obra da expiação que está sendo efetuada no santuário do céu. Quando essa importante verdade for reconhecida e compreendida, os que abraçaram trabalharão de acordo com Cristo, a fim de preparar um povo que esteja em pé no grande dia de Deus, e seus esforços serão bem-sucedidos. Aqui ainda tem o segundo parágrafo, mas nessa primeira parte nós vemos que deve haver cuidadoso estudo, aqui diz, da obra final do plano da redenção. Diz depois, compreender melhor a obra de expiação que está sendo efetuada no santuário no céu. Diz que tudo isso seria recompensado de maneira maravilhosa. As pessoas abririam o coração para essa mensagem, haveria uma transformação. Olha o que ela diz: pelo estudo, meditação e oração, o povo de Deus será elevado acima do nível das ideias e sentimentos comuns e terrenos e posto em harmonia com Cristo e sua grande obra de purificação no santuário celestial. Deve pela fé acompanhar a Cristo em sua obra lá. Sua fé o seguirá até dentro do santuário, e seus adoradores na terra terão cuidado de passar em revista a sua vida, aferindo seu caráter pelo grande padrão de justiça. Descobrirão seus próprios defeitos e reconhecerão também que necessitam do auxílio do Espírito de Deus, a fim de estar habilitados para a grande e solene obra do presente tempo, que Deus impôs aos seus embaixadores. Então é maravilhoso esse texto, e eu não quero tomar muito do tempo dos irmãos. Teria para ler aí o texto bíblico que a gente sempre lê da parábola das 10 virgens, Mateus 25, versos 1 a 13. Os irmãos já estão familiarizados, né? E eu queria só chamar a atenção num ponto que a própria leitura bíblica nos revela. Diz a parábola que houve 10 virgens então que saíram ao encontro do noivo. E era costume naquela época que o noivo então ele saía de sua casa com um cortejo nupcial, e essas virgens se juntavam no meio do caminho para onde iria para a festa. Mas diz que esse noivo demorou, ele tardou e ficou já tarde, né? Tanto que ele se aproxima à meia-noite, muito tarde.
Mas é dito então que neste lugar em que as virgens estavam, aguardando o noivo chegar com o cortejo nupcial, diz que elas dormiram. E eu sempre enfatizo esse ponto, que é ignorado muitas vezes. Quantas dormiram? Só as loucas que dormiram, as prudentes ficaram acordadas? De modo algum. Todas dormiram. Todas. As duas classes. Virgens prudentes e loucas. Vamos lembrar, isso é uma alegoria para entendermos questões espirituais. Nós sabemos que não estava predestinado desde o verso 1 quem era prudente e quem é louco. O que Jesus quer nos passar é que no final nós enquadraremos a nossa experiência ou numa classe ou na outra. É a nossa escolha que fará nos enquadrarmos numa ou na outra. E aí é dito então que lá do meio do cortejo tinha um arauto que bradou fortemente. Aí vem a esposa, sair ao encontro. E o som festivo de música e tudo mais. E isso despertou as prudentes? Não, despertou as 10. As 10 despertaram, as 10 tiveram a oportunidade então de se unir àquele cortejo. Aí alguns falam, não, mas não havia tempo, as loucas não tinham óleo reserva e o noivo já estava chegando, elas não tinham condição disso. Mas o que as prudentes aconselham às loucas? Ide antes e comprai dos que vendem esse óleo. Então as prudentes deram um conselho fora de hora, um conselho mentiroso? De modo algum. Elas aconselharam porque elas tinham toda a oportunidade. Assim é na aplicação espiritual. Não falta tempo, não falta oportunidade para a louca. O problema dela é que ela negligencia o preparo sempre. E aí é dito numa outra parábola de Cristo, né, que esse é o mau servo, que ele diz o que? O meu Senhor tarde virá, não vai vir tão cedo. E sempre vai postergando, diferente do que nós estudamos na lição hoje. Ele, o mau servo, a virgem louca, fala, não, mais adiante, mais para frente, eu coloco minha vida em ordem, eu vou ter tempo para isso. Vai ter profecias que vão se cumprir ainda, vai ocorrer ainda assinar o decreto dominical lá nos Estados Unidos. Vai acontecer muita coisa, eu tenho tempo. Quando chegar a época certa, eu coloco minha vida em ordem. Irmãos, ainda que tivesse tempo, ainda que Deus concedesse mais tempo, o problema é que aquele que negligenciou agora, que tem toda a oportunidade, ele não sentirá o desejo na crise. De modo algum. Porque quem dá o desejo da salvação para nós é a atuação do Espírito Santo. Então de nada adianta essa questão de achar que está com o controle na mão, não. A hora que eu quiser eu me entrego. Não. O conselho inspirado é hoje. Se ouvir de sua voz, não endureçais o coração. Cada rejeição que é feita torna mais fácil rejeitar a próxima. E mais difícil do Espírito Santo, então, atingir o nosso coração. Então lá, a lição que nos passa, uma lição profunda na parábola das 10 virgens, que eu tenho destacado, aonde tenho tido a oportunidade de expor esse assunto, é o seguinte, irmãos. Deus queria salvar as 10, mas nenhuma das 10 se salvariam se não houvesse o clamor da meia-noite para despertá-las. Se não houvesse o clamor, o noivo passaria no meio do caminho, ia embora, ia chegar aonde seria a festa do casamento e elas teriam ficado lá dormindo. Mas Deus, por sua misericórdia, Deus já tinha chamado lá atrás o seu povo adventista, mas Deus é tão misericordioso que Ele manda uma mensagem especial agora do clamor da meia-noite, nos anunciando que breve, ninguém sabe quão breve, aquele juízo investigativo que Jesus está efetuando no santuário celestial passará do caso dos vivos, aliás,
do caso dos mortos para o dos vivos. Esse julgamento dos vivos não sabemos em que momento se dá. Não temos, mas sabemos que quando ocorrer a grande crise final, o que ocorrerá? Os nossos casos já terão passado. Nós que tivemos oportunidade, nós do povo adventista tivemos toda a luz. Então, o apelo é esse. O apelo é aceitar o clamor da meia-noite, que é atual, que está soando em nosso tempo. Aí vem esposo, saí-lhe ao encontro. Esse é o apelo divino. E possamos então entender que pelo menos com o clamor da meia-noite, vindo e despertando a sua igreja, a igreja de Deus, o que ocorre? Uma parte, uma classe da igreja se salva. Isso é o que foi possível Deus efetuar. Possamos então estar entre os aprovados, possamos ser daqueles que não adiam o preparo. Porque de fato um texto que eu lembro sempre, que o irmão Antônio Costa lembra, né? Daqueles que têm muito desejo de salvar. Eles querem, eles quase se tornam cristãos. Mas esses quase salvos, irmãos, são totalmente perdidos. Que não seja essa a nossa experiência, mas seja das virgens prudentes que lançam sua lâmpada da verdade diante desse mundo tenebroso e que ajudará a levantar um último povo, aqueles que estão ainda em Babilônia e que na 10ª hora, na última hora, serão salvos. Que possamos tomar parte nesta obra magnífica. Será eventos solenes que vão coroar a glória do Evangelho neste mundo. O plano da redenção chegará então à sua conclusão. Possamos meditar em tudo isso e louvar a Deus pelas bênçãos que tem concedido e a luz que tem concedido em nosso tempo. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.